Bom, estratégias. Equipe capacitada. A equipe capacitada é fazendo o que vocês já começaram a fazer, né? Buscar conhecimento, buscar estar mais perto das pessoas que precisam desse cuidado. Então, deixa eu ver daqui. Então, essa é uma das estratégias da equipe capacitada. A outra é espaço de regulação. Então, como o Rui estava falando, né, dos ambientes que a gente tem. Muitas vezes, a pessoa autista, né, ela recebe tanto estímulo, por exemplo, aqui na igreja. A gente sabe que são muitos estímulos. Som, luz, cheiro, muita gente. Então, pode acontecer de se desregular. Então, assim, a gente não... a gente é a favor de um espaço de regulação. Um espaço onde a iluminação seja mais menor, menos luz, menos som. Tem alguns objetos que eles podem usar para se regular, esses objetos sensoriais que a gente chama. Então, bom seria que tivesse um espaço de regulação. Se não tem, tirar a pessoa do ambiente também, de levar para um ambiente assim que não tenha tanto som, tanto estímulo, também é bom. Bom seria, como eu falei, bom seria se tivesse esse espaço. Não tendo, é bom tirar a pessoa daquele lugar que está com excesso de estímulo e que ele não vai se regular ali. E depois volta, que a gente faz isso com o João. Porque, assim, a gente entende que, assim, tudo na vida da gente mesmo, é treino. Então, a gente precisa treinar eles para eles estarem nesse espaço aqui comum. E se a gente não fizer esse exercício, eles nunca vão acostumar a estar com a gente. Então, eu já passei por muitas situações com o João de excesso de estímulo. Por exemplo, o Rui um dia foi convidado para falar numa igreja lá em Santiago. E a gente foi, então, nessa igreja ninguém conhecia a gente. E o João começou a se desregular, porque era um ambiente diferente. Eu não sei o que foi que ele escutou lá, o que ele viu, não sei, que desencadeou uma possível crise. O Rui não podia sair para me ajudar a pegar o João nesse momento. Então, eu tive que sair com ele, ficar um tempo fora, esperar que ele se acalmasse, que ele se regulasse para voltar. Quando eu voltei, também, irmãos, eu vou dar tenho que fazer essa observação. Tinha uma senhora que me olhou e falou assim para mim, ele está bem? Eu falei, ele está bem. Aí ele está doentinho, né? Eu falei, não, ele não tem doença nenhuma. Eu falei, a única coisa que ele tem é uma cardiopatia. Eu falei, aí tudo bem. Aí, daqui a pouco passou que o pastor da igreja chamou para fazer oração, quem tivesse algum problema, para ir lá, para orar por alguma doença. Essa senhora vira para mim e fala assim, leva ele lá. leva ele lá, para Deus curar ele. Assim, aí depois que terminou o culto, eu falei para o Rui, meu irmão, falei para ele, se eu fosse crente nova, eu nunca mais ia voltar nessa igreja. Nunca mais. Que velhinha despreparada, eu falei para ele. Mas, assim, falta de conhecimento. Então, assim, essa capacitação, treinar a igreja para receber o diferente, faz muita diferença na vida da família do diferente. E aquilo que o Rui falou de novo, eles não estão importando se você está olhando com cara feia, cara bonita, cara mais ou menos. Não está importando. Quem se abala, que se entristece com isso, é a família. Então, a gente precisa cuidar muito bem da família. E adaptação de ambientes, por exemplo, no caso, né, do autista, eles são muito visuais. Então, por exemplo, num banheiro, adaptação de ambientes, um banheiro adaptado, que eu diria, lógico que a gente já viu aqui na igreja, tem um ambiente adaptado para pessoa com deficiência física. Então, o cadeirante chega, tem o seu banheirinho lá. Num banheiro para uma pessoa autista, no caso no meu caso aqui, né, que ele é muito visual, ter uma pista visual do que ele vai fazer no banheiro, tipo, usar o banheiro, de abrir a torneira, perto da torneira, abrir a torneira, passa o sabonete, lava a mão, fecha e seca a mão. Para alguns que, por exemplo, sabem ir sozinho no banheiro,
eles ter essa adaptação no espaço faz muita diferença, porque também a gente conhece muitos adultos autistas crente, né, Rui, que a gente conheceu, que ela disse que se ela não tiver isso, ela não consegue lavar a mão no banheiro, por exemplo. Ela não consegue vestir a roupa dela se na porta do guarda-roupa dela não está a pista visual de pegar a blusa, colocar o sutiã, porque é uma moça, vestir pentear o cabelo, passar tudo assim. Ela tem que ter o passo a passo do que ela fazer. Então, na igreja, o mínimo. Fazer uma adaptaçãozinha, tipo, no banheiro, o menininho, a imagem baixando a calça, fazendo xixi, vestindo a calça, lavando a mão, enxugando a mão, tchau. São pequenos detalhes que pode fazer uma diferença na vida da pessoa que tem essa necessidade. E isso, exatamente. Que a gente, por exemplo, essa imagem do extintor, se a gente olha para o extintor, para aquela imagem do extintor e está escrito água, a gente sabe que esse extintor é a base de água, não é aquele outro ali é de pó químico. Então, assim, a gente, só de visualizar sem ver o que está escrito, a gente sabe que ali tem um extintor. Depois que você vai ver o que está escrito para ver que tipo de extintor que é. Então, isso é uma pista visual, é um apoio visual para identificar. Então, no espaço também ambiente onde vai estar na escola, na classe de escola bíblica, ter um ambientezinho assim adaptado faz muita diferença na vida dessas pessoas que têm essa necessidade. A flexibilidade para adaptação, que aqui também a gente já viu que todo mundo tem, né? Então a gente tem que estar aberto para isso, para poder adaptar material de escola bíblica, porque a gente sabe que eles não funcionam igual. Então, até uma criança, a gente faz material com imagens, né? Porque para eles se identificam melhor. Então, uma pessoa autista, às vezes, também, por exemplo, o João, uma pessoa de 13 anos, eu vou adaptar o material de escola bíblica para ele, de acordo com a idade dele, que ele não é mais bebê, mas ele precisa de imagens para poder assimilar melhor aquilo que a gente está querendo dizer. Então, assim, essa atenção também de material adaptado, que é essa flexibilização para adaptação, também é muito importante. E o próprio ambiente da igreja, quando chega a pessoa. Sim, é isso. A flexibilidade também que o Rui disse, de quando chega alguém na igreja, por exemplo, está ocupado os bancos lá de trás, e a família chega e está todo ocupado, então, sabe, irmão, você se incomoda de deixar essa família sentar aqui atrás, porque esse pequeno está conhecendo agora esse espaço, eles vão precisar sair mais vezes para não estar sentado aqui na frente, caminhando no meio da igreja toda hora. Então, assim, das pessoas também ter essa consciência, tipo, meus irmãos, se por acaso acontecer, a gente vai precisar do seu lugar, então, que você tenha consciência de ter essa empatia, de poder mudar de lugar sem problema, porque a gente sabe também que lidar com pessoas é muito difícil, né? Então, de ter essa consciência também é importante. E, por último, comunicação aumentativa e alternativa, que é uma coisa que enche o meu coração. Como? Que o Zé está dizendo que é o extra. Que, assim, a gente sabe que 25% das pessoas autistas, é isso que a gente viu? 25 a 30% das pessoas autistas, elas são não falantes ou não verbais, como dizem, não oralizadas, mas não são surdas. Então, assim, muito bacana esse projeto que eu vi da IPVC, de ter aula de Libras para todo mundo, gratuito, é muito, muito bacana. Eu já fiz também, pastor, muitos anos atrás, o que a igreja teve. Então, é muito importante isso, porque também é um espaço de inclusão. E a comunicação aumentativa alternativa, ela também é uma acessibilidade comunicativa como Libras. Libras também é uma comunicação alternativa. Então,
como a gente disse, 30% dos autistas eles não são falantes, e a comunicação aumentativa alternativa é uma ferramenta incrível que dá voz para essas pessoas, dá liberdade comunicativa para eles. Então, assim, como diz o Rui, que a gente vai dar, esse é o extra, para vocês conhecerem o que é CA. Então, a comunicação aumentativa alternativa é uma área da prática e pesquisa clínica educacional para crianças e adultos e que envolve um conjunto de ferramentas e estratégias utilizadas para resolver desafios cotidianos de comunicação de pessoas que apresentam algum tipo de comprometimento da linguagem oral, na produção de sentidos e na interação. Essa é uma definição da ISAC Internacional, que é aquela instituição que a gente falou no começo, que a gente faz parte. E essa ASHA é uma empresa, é uma sociedade americana de fala e linguagem, e ela diz que é uma área de prática clínica voltada para atender às necessidades de pessoas com desafios de comunicação complexos, caracterizados por dificuldades na produção ou compreensão da linguagem oral. E a comunicação, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um direito. Então, não vou me aprofundar muito para a gente não passar muito do tempo. Então, e as formas de comunicação. Todas as formas de comunicação são válidas para melhorar a comunicação ou aumentar, além de servir como meio de comunicação alternativo. Por exemplo, a gente sabe que alguns comportamentos são comunicativos. Uma pessoa que não consegue falar, de repente, quer comunicar que ela quer beber água, e a outra pessoa nunca vai entender o que ela vai dizer. Então, ela vai se jogar no chão, fazer outro comportamento que ela não consegue usar a fala para poder expressar aquilo que ela deseja. E a gente, tendo acesso à comunicação alternativa, essa forma de comunicação ela se torna funcional. E a comunicação pode ser por gestos, por expressões faciais, por mensagem de texto, que hoje em dia a gente se comunica muito alternativamente, conversando por WhatsApp, por exemplo, que é uma forma alternativa de comunicação. E na comunicação aumentativa alternativa, a gente tem a baixa tecnologia, a alta tecnologia, tem a média também, mas a gente vai se detalhar esses dois pontos. A baixa tecnologia é quando a gente tem que a gente chama isso de prancha de comunicação, que são com palavras essenciais, que também são as palavras que, segundo os pesquisadores, pessoas que estudaram para isso, não foi alguém que achou e fez, não. Tem muito estudo envolvido atrás, como tem gente que fala assim, deixa eu ver essa figurinha. Não, gente, isso aqui não são figurinhas, são imagens que servem de comunicação. Então, a prancha de palavras essenciais são as palavras que foram selecionadas, que são as palavras que a gente mais usa ao longo do dia. Então, se chama de palavra essencial, e com uma pranchinha assim como essa, você pode desenvolver várias conversas, dizer muita coisa que você tem para dizer. Então, a baixa tecnologia é quando ela é assim, feita de forma impressa, que é de pranchas ou livros, que esse aqui é um livro de comunicação do João. Depois tu abre aqui, não. Assim. Ou a alta tecnologia, que aqui no caso são os aplicativos de comunicação, que é basicamente parecido com o livro, que o livro é um resumo praticamente do que tem aqui, só que ele tem saída de voz. Então, a gente sabe que com um aplicativo de comunicação aumentativa alternativa, ele, além de apoiar a pessoa a se comunicar, ele também estimula a linguagem. Se aquela pessoa potencialmente vai falar um dia, a CAA, o sistema de aplicativo assim, de comunicação, ele estimula a comunicação. Então, esse aplicativo do João, por exemplo, para sair a voz. Quem? Por exemplo. Ser. Eu. Quero. Comer. Eu quero comer. Deu para escutar?
Isso. Então, esse aplicativo, ele, à medida que ele vai apertando as imagens que ele quer comunicar, ele vai saindo o som e, no final, ele aperta em cima, sai a frase completa. Então, assim, ele estimula a fala também. Então, esses são os sistemas de acessibilidade comunicativa. E aqui o João, aí, numa atividade dele na terapia. Então, a comunicação aumentativa e alternativa se utiliza para aumentar a capacidade de um indivíduo para se comunicar e ou proporcionar uma forma alternativa de comunicação. Porque, no caso do João, ele é uma comunicação alternativa, mas a gente conhece muitos autistas, eu falo autista porque é a deficiência que a gente conhece nesse processo que eu vou dizer, que eles não conseguem se comunicar através da fala, por exemplo, quando está com muita gente. Então, ele só com a comunicação alternativa que ele consegue falar o que ele pensa, deseja, mas que fala normalmente em casa, mas fora eles bloqueiam. Então, a comunicação alternativa serve para a maneira alternativa, aumentativa de comunicar. E, no caso do João, ela é alternativa porque ele não se comunica através da fala. É isso. Então, era isso que a gente tinha para... Você vai encerrar? É isso que a gente tinha para dizer. Dizer que há beleza na montanha, tá, gente? Apesar de ser muito difícil, muitos desafios, mas a montanha também é bonita. E que Deus nos abençoou com o nosso filho, e que se não fosse pelo João, a gente não estaria aqui hoje falando daquilo que a gente vivencia, contando um pouco da nossa experiência para vocês e incentivando vocês, motivando a seguir, aí, querendo apoiar outras famílias. E saibam que vocês podem contar com a gente, porque eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque essa é a minha igreja de origem, igreja que tem um carinho muito grande, que é a minha igreja. Então, podem contar comigo, com a minha ajuda, com o que precisarem para incluir essas pessoas na igreja. Vocês sabem que podem contar comigo, com o Rui também, porque como nós somos um, então eu já estou falando por ele. Tá? É isso. E antes de fechar a nossa participação, se tem perguntas, é só lembrar que não existe um lugar, uma comunidade, uma igreja que vai ser a última referência em termos de acolhimento, de empatia, mas alguém tem que começar a fazer disso uma realidade, né? É uma missão difícil, não é fácil. Nós temos, de alguma maneira, estávamos resistindo bastante navegar por essas águas, essa é a verdade, né? A gente queria só falar isso assim virtualmente, por Zoom, né? Mas a gente precisa avançar, e para avançar vai exigir, obviamente, capacitar pessoas, né? A Tânia, né? Quando a Tânia pergunta do aplicativo, né? Eu sonho em chegar numa comunidade, numa igreja, que dentro da equipe do departamento infantil, dos jovens, dos adolescentes, não sei, dos presbíteros, o próprio pastor, né? Que manja de comunicação aumentativa e alternativa, que vai pegar e vai trocar ideia com o João, por exemplo, né? Eu espero que o João, em 3 anos mais, ele possa fazer a pública profissão de fé dele. Como é que ele vai fazer a pública profissão de fé dele? Ele vai pegar o tablet dele e o pastor vai perguntar: João, você crê em Jesus Cristo? Ele vai dizer: sim, eu creio, né? Você crê nas Sagradas Escrituras? Ele vai dizer, então vai ser ele que vai falar, não sou eu que vou falar. Então, não importa o tempo, não importa a forma, mas o Senhor Jesus nos chamou para ser um referente, né? Ser testemunhas, né? do Evangelho, o sal da terra e a luz do mundo. E desejamos falar, né, desde as nossas redes sociais, de que no Guarujá, em Santos também, né? No Guarujá, né, a gente tem algumas igrejas que podem receber famílias
de pessoas autistas, né? Nós não vamos falar, tem uma igreja que recebe autista, né? Oxe, aí o que não vai faltar, né? Porque a igreja, irmãos, a igreja não é um centro de terapia, né? A igreja, a família não vai trazer o filho para ter um momento de paz. Não se preocupe, nós aqui temos uma sala, a gente bota seu filho amarrado lá, a gente dá chiclete para ele ficar mastigando e você vai ficar em paz. Não, o bacana é ter essa família amanhã sentada no banco com o filho participando do culto. Como eu vi essa semana uma mãe comentando, ela disse assim, depois de 5 anos levando o meu filho todos os domingos para a igreja contra vento e tempestade, ou seja, a quantidade de coisa que ela deve ter ouvido, pela primeira vez eu consegui perceber que o meu filho estava realmente sentindo a presença de Deus. E no momento da música, estava o menino dela, um autista adolescente, né? No momento da adoração, e ele estava fazendo esse movimento com os olhos fechados e correndo lágrimas, né? Conexão direta, né? Se a gente desiste, as pessoas não vão ouvir do Evangelho. Mas se a gente persiste, se a gente insiste e se a gente persevera, nós vamos cumprir a nossa missão como Igreja de Jesus Cristo, aqui em Vicente Carvalho, no Guarujá, no Brasil e no mundo inteiro. Perguntas? Rui. Ô Rui, no meu caso tudo é muito novo, eu estou dando aula há pouco tempo, nós temos casos na nossa sala, né, de crianças assim. O que eu quero entender? Eu estou ministrando a palavra, estou ensinando. O que eu quero saber de você é se eles estão entendendo, porque eles não expressam, mas eles estão ouvindo. Então, eu quero ver até que ponto eu posso entender que ele está entendendo o que eu estou passando para as crianças, no geral, né? E tem momentos que eu vejo que eles estão ali quietinho, tudo. E, às vezes eu pergunto, entendeu? Eu quero saber, né? Mas, assim, é importante para mim, como professora, entender se ele está conseguindo assimilar o que eu estou falando ou não, entendeu? Vamos lá. Essa é a mesma pergunta que eu tenho como pastor quando eu prego. Se estão entendendo, se estão ouvindo. Não, mas eu sempre parto do princípio que sim. Que sim. Eles estão recebendo a mensagem, eles estão decodificando a mensagem. Talvez algumas partes da mensagem ainda não podem ser mais facilmente decodificadas, entendidas, ao ponto de entregar para mim uma resposta que eu julgue uma resposta coerente e funcional. Mas a palavra está chegando, e o princípio bíblico não torna vazia, ela vai cumprir o propósito. Então, a palavra está chegando. Por quê? Porque é uma pessoa, não é? Quando a gente fala na questão da adaptação de materiais, é porque essa adaptação de materiais nos ajudam a fixar determinadas ideias. Por exemplo, essa imagem, né? Essa é uma imagem da biblioteca da Arasaki, né? Então, obrigado, né? Ou graças, né? E João, o meu filho, faz uma oração. Depois vocês acessam aí o Instagram, Autismo Universal. Então, o João, né, nós colocamos as imagens, Jesus. Foi difícil achar uma imagem de Jesus. Difícil um presbiteriano dizer como é que eu vou botar uma imagem de Jesus, né? Não faça imagens, escultura, essa coisa toda. Mas eu precisava de alguma coisa, né? E não dava para colocar um loiro assim, né? Olhos azuis e tudo mais. Então, nós chegamos falamos, nós vamos usar essa imagem aqui, né? Então, Jesus, obrigado, né? Comida, amém. E nós começamos a fazer isso com João, né? E a gente não pegava na mão para ele fazer, a gente dizia, Jesus, né? Obrigado. Hoje, quem faz a oração em casa é o João, né? Só que ele já não faz mais Jesus, obrigado pela comida, amém. A não ser quando ele vai para um acampamento. No acampamento, lembra que a gente ora assim? Obrigado pela comida, amém, né? Agora ele pega o aplicativo dele, e no aplicativo dele a oração está mais ampla. A oração é Jesus, obrigado pela comida, pelo dia, pela família, amém, né? E tem hora que eu vou comer e eu estou muito avexado, e ele olha para mim e naquela, ele não fala, ele não oraliza,
Para orar, ele pega a oração, a sentença de oração, ele pega o tablet e tem que orar antes de comer. Então beleza. Então a oração chegou. Então nesse campo eu disse assim, poxa, bacana, ele está entendendo essa coisa de orar, mas será que ele não está só repetindo? Será que não é só uma reza? Aí eu chego na igreja, Santa Ceia. Santa Ceia é a coisa mais abstrata que existe, até para os presbiterianos velhos, né? Entender a Santa Ceia, o pão, o vinho. É difícil, é complicado esse negócio. O povo mordendo o corpo de Jesus, bebendo sangue, eu quero... Esse monte de coisa. João chega um dia, pega lá na igreja o aplicativo dele lá e busca lá tal lugares, igreja, né? João. Lugares, igreja, culto, sacramentos, Santa Ceia. Os sacramentos são 2, né? Se ele tivesse parado no sacramento, estava fantástico já. Não, sacramentos, Santa Ceia. Aí eu falei assim, vou fazer a carteira de trabalho para ele arrumar um emprego, né? Porque ele está entendendo muita coisa. Então, minha querida, ensina, prega. Tem menino que vai ficar rebolando, não é nem autista, vai ficar rebolando no chão. O professor rebola também, não é? E vai, né? Ele está entendendo, ele está recebendo a mensagem está chegando no coraçãozinho dele. E de repente, um dia, você vai perguntar e é o que você menos espera a resposta. E ele vai te dar uma resposta, né? E aí você vai ficar feliz, porque você foi boca de Deus para abençoar a vida de um pequenino, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. A paz, reverendo. Então, a gente vê que eu sou mãe atípica também. O meu tem 31 anos, falante, grau 1. Passamos aí nessa montanha aí sem placa de direção, né, a vida inteira, e teve um diagnóstico tardio. Então, muitas coisas que a gente já passou, a gente vai aprendendo com Deus, né? Porque é só Deus para nos ensinar. E a minha questão hoje é que a grande maioria, quando você vai abrir uma palestra para a gente aprender um pouco mais, quem mais se envolve é a família típica, né? A família típica que vem atrás da informação, que vem atrás de fazer a pergunta. E como mãe atípica, eu queria perguntar como é que a gente faz, porque muitas vezes a gente bate muito na tecla. Temos que aprender, a igreja tem que falar, a igreja tem que abrir a porta. Não pode ser mais uma porta fechada para a gente, porque eu já passei em várias portas fechadas, né? Eu já fui esse julgamento. Vai orar, você não tem fé, né? Então, eu já passei tudo isso. E quando a gente acaba, no finalmente, encontrando um motivo, um nome, né? Porque a gente já... Chega um momento que a gente só precisa agora... O luto já foi há muito tempo, a gente só precisa do nome, né? Realmente é aquilo. E a gente começa a bater na tecla, muitas vezes as pessoas nos questionam, mas você só fala disso, você só pensa nisso, porque realmente o que a gente passa, a gente não quer que esses pequenos nossos alunos passem também, nem a família que está, né, a família que a gente está com eles. A família, o pai, a mãe daquela criança que a gente dá aula. Então, como é que a gente pode, enquanto professor e quanto família típica também, sinalizar para esses outros, né, outros irmãos, outros professores, que isso é tão importante como igreja local e total, na totalidade, né? Porque a maioria das vezes quem se envolve realmente é a família típica. Primeiro, agradecer, né, de você ter contado para nós aí o molecão de 31, né? Fantástico. Quanta coisa você já viveu. Você está anos-luz na nossa frente, né? Mas eu acredito que o que pode ser feito é esse tipo de coisa aqui.
Eu acho que esse aqui é um espaço que passa a ser um divisor de águas, porque a gente está aqui conversando disso, é muito, mas muito potente, porque amanhã a professora da escola bíblica, com os meninos que ela tem, que eu não sei se tem diagnóstico, mas ela vai insistir, só que com uma perspectiva diferente agora, reconhecendo o potencial nesses meninos. Por que que a família atípica é a que veste a camisa? É porque se a gente ficar esperando, ninguém faz pela gente, né? E eu valorizo demais, porque assim, se a gente não sair, porque antes a gente deixava escondia os meninos. A gente escondia os meninos. Não, agora a gente leva para a rua, leva para a praia. Eu sou o louco das Astúrias, que uma vez por ano vai diminuindo. Esse ano diminuiu menos os gritos. Então eu sou o louco das Astúrias, que chega lá com o João. João, volta, João. O pessoal passa assim olhando. Se eu não grito, ele afoga. Não é verdade? Eu, por fim, depois de 8 anos, 8? Eu realizei o sonho, eu comprei a cadeira de praia para mim. Depois de 8 anos, eu comprei a cadeira de praia. Sentei 15 minutos. Oh, aleluia, que bênção, né? E o menino vai para a água de novo, então levanta. Então, assim, como que isso pode crescer com essa ação de falar, de promover encontros como esse, de não esconder o tema, de dizer, eu tenho um filho, diagnóstico tardio, 31 anos, né? Eu falo, eu vou pregar nas igrejas, me chamam para ir para os lugares e falo assim, gente, olha, eu estou aqui, bonitão, essa coisa toda, como vocês estão vendo, olha, mas eu sou pai atípico, hein? Eu tenho um filho brabo, e ele está aqui, eu já vou avisando, esse menino aí é meu, não adianta orar que não vai curar, que não é doença. Eu falo. Aí o pessoal, ai, tá bom, pastor, né? Nunca mais me convidam, mas não tem problema, eu falei, né? Eu já deixei avisado, né? Então, se a gente não coloca isso na rádio, na televisão, na feira, na rua e na igreja, isso vai permanecer escondido, né? Tem gente dizendo, o autismo está de moda. Gente, não está de moda. Não está de moda. Porque ninguém quer ficar no sol de 35, 38 graus, esperando o menino 45 minutos numa terapia, pagando 280, 350 reais por 45 minutos de terapia, com todo respeito, que muitas vezes não serve para nada. Não é verdade? Não é? Então, assim, vamos falar disso. E que bom que a Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho toma a decisão de falar. E de falar não do autismo, falar do autismo, mas lembrar de que por trás do autista tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem uma família. E aí que o Evangelho tem que chegar. Porque uma mãe terapizada, medicada e cheia do Espírito Santo é uma mulher tranquila, né? Um pai terapizado, muitas vezes medicado, né? E cheio do Espírito Santo, uma bênção. Por quê? Porque o menino vai ser cheio do Espírito Santo também, né? Mas se a gente não fala, se a gente não traz, se a gente não move, a gente vai ficar o tempo inteiro escondido, né? Então vamos seguir falando, né? Essa foi só a primeira palestra de muitas que virão. Bom, eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é uma pergunta de um parente meu, que ele tem uma filha, um filho que é atípico também, e ela queria saber quais são, se você poderia citar alguns dos desafios que vocês têm no dia a dia. Desafio de dizer para ele que tem hora para ir para a praia. E tem dia que chove e não tem praia. E é difícil para ele entender, porque ele é super insistente. Então, tem dia que esquenta a cabeça, dá vontade de pegar um chicote, sabe, um cipó, mas não pode, né? Não pode, né? Então, assim, tem a questão do sono, né, Shirley? A questão do sono também, né? O João não tem problema com comida. O problema do João é comer demais, né? Então, muitas coisas, eu diria que é ter essa paciência, né, de dizer não, de dizer espera, de dizer daqui a pouco, né? Então, isso é muito difícil, muito difícil. A outra coisa, administrar bem o tempo, né? Como administrar o tempo da família,
as finanças também, né? Fui numa profissional e falou: seria super interessante se a gente pudesse se ver todos os dias. Eu falei: eu acho que seria super interessante, vou levar uma foto sua, né? E você fica com a foto minha, porque não dá, vai ser só uma vez, e tá bom demais, né? Mas por quê? Porque o meu filho gosta demais dessa terapeuta e da terapia, então ele diz: fulano, não posso nem dizer o nome, fulana, meu filho, cada vez que nós vamos ver a fulana é caro, né? Então vamos deixar quieto. Bom, a outra pergunta é mais para a gente que está na liderança, por exemplo. Eu sou o diácono aqui, e também para os outros diáconos também. No momento de crise, como que a gente pode lidar com uma pessoa que é autista? Como é que um diácono pode lidar com essa situação? Se está com o pai e a mãe, aqui agora, está com o pai e a mãe, o diácono se aproxima e pergunta: tem alguma coisa que eu posso ajudar vocês? Claro. Se não, se o menino começa a ficar no ministério do rodar no manto, né, que a gente no presbiteriano não roda no manto, rodando no manto, né? Então você afasta as coisas, né? Porque pode ser perigoso, pode causar, né, e vai baixar, né? E outra coisa, o diácono ele pode também olhar para as pessoas e fazer contenção com as pessoas, dizer: olha, tranquilo, né? Tranquilo, está tudo sob controle, né? Não. Vai sentir o peso da palavra agora, né? Então, isso é empatia, né? Essa coisa de que você observa, não mete a mão antes, né? Você espera, você pede autorização, você pergunta, não é? Ou permite espaço, ou faz indicação também, né? O menino que está nesse negócio todo na crise, né? Aí o diácono diz assim: olha, nós temos um espaço, se vocês necessitam, nós temos um espaço de contenção, né? Quando ele dá uma acalmada e tudo mais. Pelo amor de Deus, não saia com... Eu não vou dizer o nome dos santos, tá? Mas vocês devem conhecer o nome dos santos que anda com a bolsa de doce, né? Que o pessoal dá doce. Não dá doce para os meninos, não, tá bom? Fala assim: não, porque prejudica os dentes. Só isso, né? Açúcar não, menos açúcar, né? Então, na crise, observa se há espaço, pergunta, pede autorização, ou está atento àquilo e faz a contenção com aqueles que estão... Vai passar. A crise ela vai passar. Ela não vai... Não é? Se a igreja entra e o pastor a igreja, vamos entrar num grande clamor em oração, aí pronto, aí piora tudo, né? Mais alguém? Oi. Como que foi esse treinamento? Porque às vezes a gente observa isso e a tentação hoje é muito grande de dar um celular na mão da criança e deixar ver um desenho e achando que a criança, por exemplo, não é capaz de acompanhar o culto e entender mesmo, né, uma criança autista, né, o que está acontecendo. Eu acredito que é interessante você compartilhar como é que vocês conseguiram, né? Porque realmente deve ter sido um treinamento e vocês devem ter tido uma resiliência e uma persistência muito grande para chegar a esse ponto que nós estamos vendo aqui hoje, né? Mostrando que é possível, né? Que o treino ele leva à perfeição, né? Nós ainda não chegamos no nível de perfeição, mas é bacana ver o nosso filho quando ele vai para o colégio e a professora manda fotos, né? Ou às vezes um pequeno vídeo que o João está sentado trabalhando lá e ele não está preso, né? Não está amarrado e tudo mais, né? Puxa, e aí eu poderia dizer que escola fantástica, né? A escola fez tudo. Não, ele já chegou desse jeito lá, né?
O treino são espaços curtos de tempo que a gente vai repetindo. No primeiro culto, no segundo culto, no culto de número 100. Então a gente começou com 1 minuto sentado. E aí a gente levantava e saía. Não dava para sentar na frente, tinha que sentar atrás, né? Então a gente foi aumentando os espaços e, como João não fala, trabalhando com ele a comunicação, especialmente a antecipação. Nós temos todas as armas, né? Nós temos todas as armas, né? Nós temos todas as armas. Então aqui é a arma da antecipação. É uma pasta e nessa pasta nós temos, aqui nessa especificamente não tem a antecipação do culto, tem a antecipação da viagem, né? João, nós vamos viajar, você vai entrar no carro com a família, nós vamos dirigir 200 quilômetros, a gente para, toma água, toma um café, vai no banheiro, dá uma volta, depois a gente volta para o carro e a gente continua por 2 horas mais, e a gente vai fazendo isso. Às vezes não dá para fazer os 200 quilômetros, dá para fazer só 100, às vezes só 30, e a gente vai trabalhando com antecipação. A gente vai trabalhando com antecipação o João para tirar sangue, né? Olha, vai dar uma furada no seu braço, vai vir a mulher vestida de branco, não tenha medo, né? Ela não é o anticristo, tranquilo, meu filho, vamos lá e tudo mais. Ela vai furar, vai doer, né? Olha, vai chegar uma médica, vai querer lhe escutar. Olha, João, nós vamos viajar de avião, vamos pegar a van, vamos chegar no aeroporto. Nós vamos trabalhando antecipação. Então, isso é antes, durante e depois, né? No culto, do mesmo jeito. Olha, a gente pega o aplicativo dele e no aplicativo tem pastor. Então tem o pastor. Agora o pastor está pregando. João, o pastor está pregando. João, o pastor está pregando. João, ele não quer mais escutar a pregação. Não é que ele não quer, é porque vamos sair, vamos dar uma volta. Depois nossa, tem hora que o pastor demora, conversa demais, né? E tudo mais. Agora é a hora da música. Então, qual é o segredo? É o treino. É o treino, é a resiliência. É aquela coisa de que eu não consegui hoje, mas pelo menos 1 minuto foi. Eu não consegui hoje, mas nós já aumentamos isso em 2 minutos. Olha, essa semana não deu, né? Já teve dia da Sheila dizer, eu não quero mais estar casada com você, eu não quero vir mais nessa igreja, eu não quero mais esse pastor, eu não quero mais esses membros, não é? Eu vou embora com esse menino. Não foi? Aí eu falei, mas por quê? Não, porque não... Calma, meu amor, tranquila. Próxima semana eu fico, não é? Na outra semana eu fico de novo. E na outra vez. E na outra de novo. Porque nós somos uma equipe, aí é outra coisa. É o treino, mas não é o treino sozinho. É o treino com parceiros, com pessoas que se juntam na missão com a gente. Por isso que para nós é família. Não é uma mãe sozinha, não é? Às vezes é a mãe e a avó. Às vezes é a mãe e um irmão, às vezes é a mãe e um sobrinho, às vezes é a mãe e uma pessoa da igreja, né, que vai, não, deixa comigo, agora é minha vez, né? Vamos lá. Então, é de pouco a pouco, né? Tem dia que você vai estar cansado, que não vai rolar, né? Mas você insiste, você persiste, você persevera. Depois você colhe os resultados, né? Hoje é bacana imaginar que nós temos ido em lugares diferentes, em igrejas diferentes, com iluminação, com som diferente, e o João, por exemplo, nós viemos no culto de manhã aqui, eu preguei, culto, eu gosto de música, né? Mas na hora que o subwoofer, o baixo, o João já, falei, vamos dar um rolê? Saímos, fomos no banheiro, tá. Aí o som continuou do mesmo jeito, não é que, baixa esse som, gente, baixa esse som, tem um autista aqui, não, continua com o som, dei a voltinha, tudo mais. Aí ele voltou de novo, já não foi assim, já foi. Aí daqui a um pouco, cantaram a última música aqui, além do Rio Azul, e ele amarradão. Não cantou, mas pelo menos estava tranquilo, né? Mas tem uns que é necessário o abafador. O abafador não é que não ouve, reduz, né? Então às vezes é necessário. Mas assim, se eu não exponho o meu filho, eu não treino o meu filho, e o meu filho vai crescer, e daqui a um pouco eu vou ter que ter o meu filho em casa trancado, ninguém pode encostar nele, eu botando comida para ele por debaixo da porta,
né? Porque ele vai virar um monstro. Por que ele vai virar um monstro? Porque ele não foi treinado. Quando eu saí da roça, né? Eu saí da roça treinado, né? A minha mãe me treinou também, né? Menino, come direito na casa dos outros. E outra coisa, come pouco. Ainda dizia isso. Então, quando eu chegava, o pessoal dizia, quer mais? Não, obrigado. Estava morrendo de vontade de comer mais, né? Mas não podia repetir, né? Antecipação, treinamento e parceria. Sozinho é mais difícil, né? Quando a gente tem uma igreja que pode nos ajudar nisso, vai ser muito bacana. Vou ser breve. Eu também sou mãe de 2 autistas, uma em processo... 2 autistas e uma está em processo de investigação. E uma das maiores dificuldades que eu encontro hoje também é em relação às outras crianças. A minha filha, quando ela está brincando, ela fica correndo para um lado para o outro. A brincadeira dela é essa, as crianças brincando e ela está correndo para um lado para o outro. E a maioria das crianças acabam excluindo ela das brincadeiras por conta disso. Tanto ela quanto meu filho também. Então, o que eu queria saber é como ajudar as outras crianças a entender que ela é diferente, a forma que ela brinca, porque eu tenho muita dificuldade disso hoje em dia. Eu até hoje vou para um parque, nós, né, vamos para um parque, vamos para um lugar, e a gente sabe que é difícil, né? Falta informação. Não só informação, falta formação e falta coragem, né? A criança, ela por si, ela vai ter essa atitude, né? Porque o outro não brinca de maneira funcional, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sempre é uma palavra de esperança, não é uma profecia, palavra de esperança. Sempre vai ter um que vai olhar para o seu filho, para a sua filha, e vai começar a brincar do mesmo jeito que ele. Ou vai receber o seu filho e vai convidá-lo para brincar. E vai acontecer. Quando isso acontecer, celebre. Enquanto isso não acontece, faça de tudo para cuidar dos seus filhos, né? Tem hora que, por exemplo, na praia, para mim, até hoje ainda, né? O João é um adolescente de 13, quase 14 anos. Não dá para ir de manhã na praia. O João gosta de ficar sentado na areia, perto da água, abrindo buraco, e esperando alguém com a cara para cima, para ele tacar areia. Isso não é uma brincadeira funcional, não é? Então eu tenho que ficar ligado. E mesmo de noite acontece isso. Então são coisas que vão exigir de mim mais atenção. Mas eu estou lutando para que ele possa chegar no nível de ter uma brincadeira funcional. É difícil, mas... Não, aí agora eu vou falar, né? Isso eu estou falando lá fora, lá na praia, lá no parque, né? Agora vamos trazer para a igreja. Você é uma mulher crente, cheia do Espírito Santo, traz os meninos para a igreja. Aqui na nossa igreja a gente está ensinando para as pessoas. Vamos ensinar para os nossos pequenos, porque eles também vão aprender. De que eles têm companheiros que são diferentes, que ainda não brincam dessa maneira funcional, né? Lembra da historinha da empatia, né? Ninguém queria brincar. Que bicho é aquele? Não sei nem que bicho é aquele. É um pouco espinho, né? Ninguém queria brincar, porque é diferente, né? Então chega um momento que nem ele quer brincar com ninguém também, porque vai jogar bola, né? Vai encostar no outro, fura. Alguém do meio ali, que a mãe disse assim, olha, você pode fazer isso daqui. Você viu a decepção de abrir a caixa? Abriu a caixa querendo um presente, não tinha nada. O que é que era o presente? Qual era o presente? É o carinho, é o amor, é o cuidado, é o abraço. Sabe, não é só aquele negocinho, não. Aquele negocinho permitiu, mas foi um tempo, né? Foi um tempo. Então, assim, concentra, a gente vai seguir trabalhando, conscientizando, né? Vai ter uns meninos que vai demorar para entender, viu? Mas ele vai entender, né? Tem uns que só vão entender quando ficar velho, que vai dizer assim,
eu tinha um colega que era o João. Aí o filho dele é autista. Fala, aí, olha aí o que eu fazia, né? Não estou dizendo que é praga, não é isso não. Mas assim, cuida dos teus filhos, né? Na igreja a gente está trabalhando para que a igreja seja mais empática, seja mais acolhedora, mas a gente tem que lembrar de que é um processo, né? É um processo, não é fácil lidar com o que é diferente, mas é possível, né? Eu, como pastor velho aqui, 25 anos de pastorado, eu nunca tinha olhado para uma família atípica na igreja, nunca. Para mim, sofria para lá, o problema é seu. Não é que eu pensava assim, é que minhas atitudes podia ser essa, né? Até a hora que o caldo engrossou para o meu lado, né? Ver a diretora do departamento infantil da igreja, que é como se meu filho não existisse, que ela não sabe o que fazer, ela não sabe como lidar, né? Então, eu sei que não vou conseguir com ela, né? Vou orar por ela. Não era a Rebeca, não. Não é? Mas a gente vai informando, dá um livro para ler, participa de uma palestra. O pastor, no dia 2 de abril, primeira semana de abril, o pastor disse assim, nós vamos fazer uma oração aqui pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Autismo? O que é isso aí? Olha... Inclusive, nós temos um irmão aqui que tem um bocado na nossa igreja aqui, se botar chocalho, não vai ter paz na hora do culto, porque tem autista fugindo pelo ladrão. Não vamos fazer isso, né? De jeito nenhum. Mas essa é uma realidade, né? Então, a palavra é, cuida dos teus filhos. Sempre Deus coloca alguém que vai conectar para uma brincadeira funcional, tá certo? E a formação, o treino vai fazer da gente aqui uma igreja que seja uma referência, né? Uma referência para nós mesmos. Se nós não nos cuidarmos em amor, o pessoal de fora não vai nos reconhecer como discípulos de Jesus Cristo. Boa noite. Nós somos pais de 3 autistas, né? E eu queria uma pergunta. Como família, a minha dúvida é a individualidade de cada um. Essa é o nosso maior desafio, porque lá em casa são 6. Né? Eu e ele, 3 meninos autistas e a menina que é diabética tipo 1. Então, individualidade é uma briga, né? É uma coisa. E assim, a nossa maior dificuldade como família grande é a individualidade de cada um. Como vocês lidam com isso, no caso, né? Porque parece que o João parece que ele é o centro das atenções. E como que o outro filho lida com isso? Como é com vocês, assim, essa parte? Com a gente é bem difícil. A pergunta para o Lua. Beleza. Ok. Eu vou falar e ele disse que ele quer falar também. Realmente, quando primeiro, vocês, né? Pegaram tudo para vocês, né? Não que deixaram para ninguém. Não, imagina, nós temos 1, né? E vocês têm 3. Realmente, quando você tem um filho numa condição que exige mais atenção, ele pode passar a ser o centro das atenções, né? Então, eu me lembro que quando faziam uma pergunta, qual dos filhos que você ama mais? A minha mãe sempre disse que ela me amava mais. Mas ela mentia, porque quando ela estava com meu irmão, ela dizia que amava mais ele. Quando ela queria fazer raiva para o meu irmão, ela dizia, ai, que saudade do meu outro filho. Né? Aí depois veio a minha irmã. Então, mas assim, nós nos ajudamos, né? Shirley e eu, com uma coisa de que, primeiro, nós precisamos do nosso espaço como indivíduo. Eu, Rui, Shirley. Né? Eu gosto de escutar música muito alta, né? Mas não dá. Então, eu às vezes pego o carro e boto no toco e escuto muito alto, depois eu desligo e fico tranquilo. Né? É o meu espaço. Às vezes eu tenho que ficar em silêncio na madrugada. Né? Mas tem que tomar cuidado, porque senão a mulher diz assim, você já não quer ficar comigo? Não, não é isso não, que eu só preciso de um momento de silêncio. Né? Então, eu busco preservar a minha individualidade conectada à minha responsabilidade familiar. Com Shirley eu faço a mesma coisa. Meu amor, você precisa do seu espaço, do seu tempo, das suas amigas. Ela vem para
para cá, a gente fica 35 dias aqui. Então, aqui, Shirley sai com as amigas dela, chora, ri, faz encontro. Eu não sei o que é que essas mulheres conversam tanto. Elas conversam o ano todo. Elas conversam no grupo de WhatsApp o tempo inteiro. Eu não sei o que é. E quando chega aqui, ainda tem conversa. Então, eu falo para ela, vai lá, vai na boa, fica tranquilo, eu fico com os meninos. Não é? A individualidade do João, a gente termina compartilhando com ele, né? A individualidade. Mas tem o nosso outro filho. E aí, com o meu outro filho, que não é atípico, né? Eu procuro conversar com ele quando ele me dá os espaços de conversa para saber o que ele gosta, o que ele está ouvindo. Às vezes eu paro para escutar o que ele quer falar, né? Às vezes ele está falando de um assunto que eu não estou entendendo nada, mas não estou entendendo nada, porque ele está falando de um assunto que ele conhece profundamente, eu não sei de nada. O que é que eu faço? Vou estudar para a próxima vez comentar. E teve um dia que ele me perguntou de um determinado artista, estava tocando a música que ele colocou e falou assim, sabe quem é, pai? Falei... E eu aqui dirigindo, ele, quero ver se você sabe. Eu falei, fulano de tal. Ele acertou. Né? Porque é a minha individualidade, a individualidade dele, mas a conexão. E a conexão com ele vai ser fundamental, como é a conexão com o outro também. Né? Então eu sei que com o João acaba sendo mais compartilhado o tempo, mas eu tenho que lembrar de que com o meu outro filho, né, no caso só tenho 2, né, eu preciso dar tempo para ele. Né? E dar tempo para ele exige de mim estudar para conhecer o que ele gosta. Ou perguntar, e aí, o que é que você está ouvindo? Né? Hoje a gente falou para ele, vamos lá na igreja, né, com a gente e tal. Falou, não quero. Poxa, vamos lá. E eu vou fazer o quê? Não, vamos lá. E eu vou ganhar quanto? Falei, cara, vamos lá com a gente, né? Você vai responder uma pergunta no final. Não falei isso, não. Né? Então, assim, é essa coisa de você se cuidar, porque quando você se cuida, né, quando você se enxerga no processo, vai ser mais fácil de você enxergar o outro também na sua individualidade, nos seus gostos, né, nas suas vontades. Isso vai permitir algumas trocas, né, que são extremamente necessárias. Noah? Eu não sei se vou conseguir responder a pergunta, mas só do meu ponto de vista, né, do que eu vivo. Que é que eu tenho minha vida e tal. Só quando eu era pequeno eu sentia que a atenção ia mais para o João, mas era porque eu não conhecia o que ele passava, não conhecia as dificuldades que ele enfrentava. Teve um momento, claro, quando a gente foi para o Chile, que eu fiquei ruim, por causa que meus amigos estavam no Brasil, a igreja estava no Brasil, tudo. Mas hoje em dia eu sei o que é e eu sei o que ele precisa. Eu convivo com ele e eu quando foi que vocês saíram? Meus pais saíram, foram no médico e precisavam de alguém ficar com o João. Ou eles iam e levavam o João e ia ser difícil, porque também tinha tempo de preparo. Eu disse, eu fico com ele. Minha mãe não confia em mim com o João, mas meu pai confia, tem esse problema de comunicação. Mas pelo menos consegue, eles têm o momento deles. Acontece várias vezes que eles querem sair também, quando a gente está lá no Chile, eles querem sair, só eles dois, eu falo, deixa que eu fico com o João, deixa que eu fico. Mas eu nunca senti hoje em dia eu não sinto nada de que falta algo para mim. Eles pelo menos conseguiram dar, que ele já explicou, que tem que dar o espaço para cada um, mas que não é um problema dar certa atenção a mais para outra pessoa, no caso que precise. Obrigado, filha. Valeu. Não sabia que a gente estava assim tão... E num conceito altíssimo, né? Vamos seguir melhorando, né? E isso, eu acho que essa coisa de perguntar para o filho, né? Se o filho tem todas essas faculdades de dizer para nós o que é que você gosta, como é que você se sente, né? Eu acho que isso é fundamental. E esse tema, que é um tema bacana que o Noah tocou, que é o tema da confiança, né? A gente
A gente precisa confiar de que ele está crescendo, que ele está desenvolvendo, e que ele pode ser um suporte para nós também, um suporte para o irmão dele. Isso é muito bacana também, né? Você vai ficar mais vezes com o seu irmão. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Quero agradecer, né? Nós ficamos aqui das 7h15 às 9h35, né? Muito agradecido. Se vocês tiverem perguntas, se vocês necessitam de orientação e a gente pode dar algum conselho, alguma orientação, não tenham dúvidas, escreve o perfil que a gente tem, está aqui nessa base aqui, Autismo Universal, tá bom? Não é Universal do Reino de Deus, tá? Autismo Universal, e aí nós compartilhamos a nossa experiência diária, né? Nós compartilhamos nossas histórias de sucesso, mas lembre-se, né? Por trás das histórias de sucesso tem muito trabalho. Tem muito trabalho, né? Tem muito choro, tem muita vontade de desistir, de jogar a toalha, né? A gente vive, como perguntava o diácono, a gente tem os momentos de dor, né? Eu decidi como homem ficar com minha mulher, né? Eu decidi como homem ficar com minha mulher, né? Que eu poderia ter decidido não ficar com ela, né? Pagava a pensão dos meninos, mas eu decidi ficar, porque eu fiz um voto a Deus, né? E o meu voto a Deus é de cuidar do meu casamento, e eu decidi ter filhos, é cuidar dos meus filhos. Eu não pedi especificamente, ou seja, eu não me entreguei especificamente como viriam os meus filhos. Agora, quando os meus filhos chegaram, os meus filhos são uma herança de Deus, e eu tenho a responsabilidade de criá-los no temor do Senhor. E com um a gente cria ensinando matemática de uma forma, o outro a gente cria ensinando matemática de uma outra forma, mas o importante é que a matemática vai chegar, né? E a matemática de Deus não é a nossa matemática, né? A nossa matemática é aquela matemática exata e perfeita, 1 mais 1, 2, né? A matemática de Deus é 1 mais 1, 1. Melhor serem 2 do que 1, né? Porque se vem um filho autista, os dois seguram a onda e podem chegar mais longe. Muito obrigado, Rebeca. Sim? A Sheila. Obrigada, Sheila. Obrigada, de verdade. Foi um tempo muito rico, né? Nós, como igreja, não é só o Ministério Acolher que acolhe as pessoas, né? Cabe a nós, como igreja, como professores, como irmãos, acolher essas famílias que já vêm tão machucadas lá de fora. Então, que nós possamos ser essa mão estendida, esse abraço como corpo de Cristo para essas famílias. Pastor, vem fazer uma oração por essa família, por favor. Vem para cá. A alegria do João que você deu. Tem para todos aí. Pensei em cada um. Pronto, ficou feliz. Pessoal, eu quero agradecer o Rui e a Shirley, a família inteira. Obrigado, viu, por ter compartilhado com a gente. Eu vou dizer, a chuva talvez impediu outras pessoas de vir, mas esse é um momento muito especial para a vida da igreja. E obrigado. A formação deles não é só porque ele tem o João, eles também têm estudado sobre isso e pode cada vez mais auxiliar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, teu amor, direção e cuidado. Abençoa essa família com toda a sorte de bênçãos espirituais, que o Senhor possa abençoá-los em tudo, levar em paz para o Chile, que a tua boa mão possa ser sobre eles. Muito obrigado, Deus, pela vida deles, pela vida da família deles, em nome de Jesus. Amém e amém.